Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia 11 de dezembro, o evangelho que vamos meditar se encontra em Mateus, capítulo 17, versículos do 10 ao 13, que diz assim: Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: Por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje ele é muito interessante porque, mais uma vez, se ressalta a figura de João Batista, que, como eu já falei em outras vezes, em outras homilias, João Batista que é tão importante nesse tempo do advento porque ele vem para preparar os caminhos do Senhor. E no evangelho de hoje é muito interessante porque se fala de um paralelo, digamos assim, entre João Batista e o profeta Elias no Antigo Testamento. O evangelho hoje começa dizendo que, ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: Por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Deve vir primeiro de quem? Do que quem? Ora, havia uma profecia que é justamente a profecia segundo Malaquias, inclusive faço até questão de ler aqui, que fala sobre essa questão, que afirma o retorno do profeta Elias. Em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 23, diz assim: E eu vos enviarei o profeta Elias, antes que chegue o dia do Senhor, grande e terrível. Ele reconciliará pais com filhos, filhos com pais, e assim não virei eu para exterminar a terra. Então, o profeta Malaquias está falando do retorno do profeta Elias, ou seja, antes da vinda do Senhor, do dia do Senhor, grande e terrível, quem vem antes? O profeta Elias. Então, era isso que os rabinos ensinavam. Olha, para o Messias chegar, é preciso que primeiro chegue o Elias. E Elias ainda não veio. Esse cara aí que se chama Jesus, que é filho de José, que é filho de Maria, ele diz que é o Messias, ele diz que é Deus, mas o profeta Elias nem chegou ainda. Isso eles reproduziam. É claro que aqui a gente precisa entender bem esse texto, porque até mesmo a compreensão dos rabinos acerca dessa profecia era uma compreensão um pouco equivocada. E por que equivocada? Inclusive, ainda hoje, muitos se utilizam desse texto bíblico para fundamentar a ideia da reencarnação. A ideia da reencarnação. Por exemplo, já que Jesus diz no Evangelho que Elias já veio, e quando Jesus fala que Elias já veio, ele está falando na verdade de João Batista, tanto que o Evangelho hoje termina dizendo: Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Ou seja, o pessoal faz uma confusão com esse Evangelho, com esse texto de hoje. Por isso é importante compreender bem. Então, muitos, repito, hoje ainda fazem uma confusão e tentam fundamentar a doutrina da reencarnação. Por quê? Porque muitos afirmam o seguinte: olha, João Batista, ele é a reencarnação do profeta Elias. E não é isso que a palavra de Deus diz. Não é isso. Ah, mas Jesus falou no Evangelho, Elias já veio, mas eles não reconheceram. Sim, mas o que Jesus quer dizer com isso? Quando Jesus fala Elias já veio, ele não está falando da presença ou do retorno físico, da pessoa física do profeta Elias. Não. Para a gente compreender bem isso, a gente pode pegar alguns outros textos
que se referem à pessoa de Jesus Cristo, e a gente fazer uma comparação para a gente entender bem qual é o significado desse evangelho de hoje quando fala de João Batista e de Elias. Por exemplo, tanto na Sagrada Escritura, como na própria teologia bíblica, se fala, por exemplo, falando da pessoa de Jesus Cristo, se diz que Jesus, ele é o novo Moisés. Com certeza você já ouviu falar sobre isso. Jesus é o novo Moisés. Ou então, o próprio São Paulo, por exemplo, vai dizer que Jesus é o novo Adão, né? Jesus é o novo Adão. Ou seja, se por um só homem entrou o pecado e a morte no mundo, por um só homem, ou seja, o novo Adão, entrou a vida, a salvação, a graça de Deus. Então Jesus, por exemplo, é o novo Adão. Agora a pergunta, Jesus sendo o novo Adão, ele é a reencarnação de Adão do Antigo Testamento? Não. Jesus sendo apresentado como, por exemplo, o novo Moisés, Jesus é a reencarnação de Moisés? De forma alguma. Isso tem um significado, isso tem um sentido teológico, né? Então, quando Jesus apresenta João Batista como Elias, não está querendo dizer que o profeta Elias se reencarnou em João Batista, de forma alguma. Esse pensamento é errado, esse pensamento é equivocado, esse pensamento é anticristão, né? Ah, mas o profeta Malaquias não dizia? Dizia, anunciava a vinda ou o retorno do profeta Elias. Só que nós devemos entender a interpretação que Jesus dá no evangelho de hoje. Jesus vai dizer, Elias vem e colocará tudo em ordem. Quem foi que colocou tudo em ordem para a vinda do Messias, para a chegada do Senhor? João Batista. João Batista, assim como Jesus é o novo Moisés, assim como Jesus é o novo Adão, João Batista é o novo Elias. Aquele que viria para colocar tudo em ordem. E Jesus diz, ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Ou seja, assim como aconteceu com João Batista, a sua paixão, o seu martírio, vai acontecer com Jesus também. Vai acontecer com Jesus. Jesus será maltratado, Jesus será entregue nas mãos dos homens, Jesus vai morrer numa cruz, mas também vai ressuscitar ao terceiro dia. E quando Jesus fala a respeito disso, então, aí é que o evangelho termina dizendo, então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Olha só, meu povo, a importância de nós compreendermos os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus os discípulos entenderam. Graças a Deus os discípulos entenderam. João Batista verdadeiramente preparou os caminhos do Senhor. Hoje, nós vivemos uma nova perspectiva. Qual perspectiva? A perspectiva da segunda vinda de Cristo. Assim como João Batista preparou a vinda do Senhor e a sua primeira vinda, hoje nós temos a igreja. A igreja que prepara os caminhos do Senhor. A igreja que prepara o povo de Deus para a vinda definitiva do Senhor. É a igreja que hoje é a voz que grita no deserto. Preparai os caminhos do Senhor. Que nós possamos dar ouvidos à igreja, que nós possamos preparar os caminhos do Senhor, que nós possamos estar preparados para a vinda de nosso Deus. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.